paz, amado. Você pode sentar um minutinho? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6, para que possamos ler os 5 primeiros versículos, ok? Josué 6, do versículo 1 até o versículo 5, do 1 ao 5. Todos acharam? Bem, podemos ler? Diz assim, Josué 6, 1, 5. Ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, e ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um qual em frente de si. Senhor, fala conosco, ministra as nossas vidas, Senhor. Nós estamos, Senhor, com as nossas almas, Senhor. Ó Senhor, ávidas pela Tua palavra. Venha a Tua palavra como boa semente lançada em boa terra, Senhor. Nós estamos, Senhor, alegres, porque viemos aqui para Te adorar, mas viemos aqui também para ouvir aquilo que Tu tens para ministrar aos nossos corações. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor, usa a minha voz, usa o meu fôlego, esteja eu vazio de mim, para ser plenamente usado por Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu Deus, você pode sentar, querido. E amado, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo às vezes, eu tenho a seguinte sensação, de que muitas bênçãos, muitas promessas de Deus, para a minha vida, para a vida das pessoas que me cercam, elas estão ao alcance dos meus olhos, ao alcance da minha visão, mas elas estão atrás de obstáculos, cercadas por muralhas. Muitas vezes parece que essas muralhas elas são intransponíveis. Muitas vezes eu tenho a sensação de que eu estou pisando na terra da promessa, mas que conquistar essa promessa parece muito difícil, parece impossível. E é essa conclusão que, infelizmente, faz muitos desistirem das promessas de Deus para as suas vidas. Faz com que muitos propósitos de Deus sejam desprezados. Muitas pessoas deixaram de viver um estilo de vida acima do comum, acima do normal, acima do natural, ou seja, um estilo de vida sobrenatural, porque se deixaram convencer pelos obstáculos, pelas circunstâncias, pelas situações da vida, deixaram de acreditar na promessa, porque as fortalezas começaram a gritar mais do que a promessa em seus corações. Toda pessoa que vive, amado, saúde emocional, psicológica e espiritual, ela tem sonhos, ela tem projetos de vida.
E todo cristão que tem fé, tem promessas e acredita nessas promessas. O texto que nós lemos fala de um povo, uma geração de Israel, que nasceu no deserto e estava prestes a viver as promessas de Deus feitas à geração anterior. Essa geração anterior que não viveu as promessas porque não tinha saúde emocional. A alma da geração anterior, ela guardava fortemente marcas da escravidão de 4 séculos, de 400 anos de escravidão. Pessoas que foram abusadas de todas as formas pelos egípcios. Era uma geração fisicamente livre, saíram do Egito, mas emocionalmente escrava, porque o Egito não saiu delas. A condição de escravos não estava presente nas suas almas, nos seus corações. Por isso eles não eram capazes de lutar por seus sonhos, por seus projetos. Por isso eles desprezaram as promessas de Deus que foram lançadas sobre as suas vidas. E o resultado disso nós conhecemos, acabamos de falar, né? Eles peregrinaram 40 anos pelo deserto, até que toda aquela geração morresse, e uma nova geração nasceu no deserto. Uma geração que não tinha medo de gigantes, uma geração que não se intimidava com fortalezas, né? Uma geração que estava confiante que Deus em toda a guerra estaria com eles, e por isso eles seriam vitoriosos. Uma geração que cria nas promessas de Deus, por isso eles criam que eles conquistariam essas promessas. Quando nós não temos, queridos, a disposição de lutar, nós nunca venceremos nada. E por consequência, nós nunca conquistaremos nada. Nós precisamos lutar ainda que a luta pareça impossível de ser ganha, de ser vencida. Nós precisamos ter o desejo de conquistar, mesmo que a conquista pareça uma ilusão. Nós conhecemos a história lá dos espias, né? O que aconteceu com eles? Eles foram enviados por Moisés para conhecer a terra de Canaã, a terra da promessa, e trazer um relatório, para que, em cima desse relatório, uma estratégia de lutas e de conquistas fosse traçada. Canaã era a promessa. Deus disse que mandaria um anjo diante deles, e que eles venceriam os inimigos e conquistariam aquela terra. Mas quando eles se depararam com as fortalezas dos gigantes, eles disseram: não, é impossível. É impossível, nós não podemos fazer isso. A descrição deles foi que, aos olhos dos moradores da terra, e aos próprios olhos deles, eles eram como que gafanhotos diante do povo de Canaã. E sabe o que aconteceu? Eles morreram como gafanhoto, andando no deserto. Eu quero parar aqui para te trazer uma reflexão. Olha para mim, por favor, você que está aqui. Você sempre será produto daquilo que você permitir gerar na sua mente, na sua alma. Se as circunstâncias te convencerem de que você é um derrotado, você passará toda a tua vida aqui na terra na condição de derrotado. Mas se você entender que apesar de todas as adversidades, você é um vencedor, amado, você vai acumular vitória sobre vitória durante toda a tua vida aqui na terra. A
questão é que muitos crentes lançam para Deus a responsabilidade que é sua. Se Deus não fizer isso também, eu não vou fazer aquilo. Ei, a parte de Deus Ele vai fazer. O milagre Ele vai fazer. Mas aquilo que, amado, cabe a você, Deus não vai mover uma palha para fazer. É responsabilidade sua. Só sua. O texto que nós lemos diz que chegou o momento da geração que nasceu no deserto mostrar para o que veio, queridos. Mostrar se falharia como a geração anterior falhou, ou se ela viveria os propósitos de Deus, que era lutar e conquistar aquilo que Deus prometeu. Eles já tinham passado pela primeira prova. Qual foi? Eles atravessaram o rio Jordão, na época que o rio Jordão estava na cheia, né? As águas do Jordão, a Bíblia, alguns textos bíblicos dizem que nos dão a entender que era uma correnteza forte a do Jordão, que arrastava o que ficava à sua margem. E mesmo assim Deus abriu um caminho no meio do Jordão e eles passaram, como na época de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho. Agora os olhos daqueles guerreiros estavam vendo o que tinha assustado aqueles espias. Era uma fortaleza intransponível, impossível de ser vencida. Eu imagino que uma interrogação, de repente, surgiu no coração, na mente daqueles homens. Como eles fariam para vencer aquelas muralhas de Jericó? E aí, nesse momento, Deus vem e dá uma estratégia para Josué. E a estratégia era rodear a cidade de Jericó uma vez durante 6 dias. E no 7º dia, eles iriam rodear a cidade 7 vezes. Depois os sacerdotes tocariam as buzinas de chifre de carneiro, assim, por muito tempo, um sonido longo, e nesse momento o povo iria gritar com um grande grito, diz o texto. Isso faria o muro cair diante dos olhos deles. E a fé nos desafia, queridos, a acreditar nas coisas mais loucas, mais malucas possível. Olha só o que eu entendo que seria o natural aqui. Seria os caras pegarem estilingue e jogar pedra na muralha, atirar flecha, sei lá. Isso seria impossível de derrubar a muralha, mas mais possível do que tocar a buzina e gritar e ficar rodando em torno da cidade, amado. Para quem é crente, o mais viável seria os profetas e sacerdotes levantarem as mãos e profetizarem que aquelas muralhas cairiam. Mas vamos combinar, né, amado? Que essa estratégia dada por Deus, se eu e você estivéssemos lá, nós iríamos questionar Josué dizendo: olha aí, chefe, tá difícil. Até mesmo, querido, porque algumas escavações arqueológicas em Jericó revelaram que Jericó deveria ter aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Tu já imaginou o percurso que esses homens teriam que caminhar todo dia, e o que eles teriam que caminhar no 7º dia, já que seriam 7 voltas? Até porque eles teriam que manter uma boa distância do muro de Jericó, para não serem alvejados por flechas, lanças e qualquer outra coisa que pudesse feri-los. Eles tinham que se afastar um pouco do muro, o que aumentaria o percurso que eles faziam.
aí para pensar, cara, você caminha aí 25 quilômetros, aí na hora que você para, tudo que você quer é descansar. Agora multiplica 25 por 7, dá quanto? Você que é bom de conta de matemática aí, de matemática, 25 por 7 dá quanto? Era o que eles tinham que caminhar no 7º dia. Quando eles pararam, o que eles queriam era pegar um fôlego, descansar, colocar a perna para cima, beber uma Coca-Cola gelada, né, mãe? Mas era justamente nesse momento que a guerra ia começar, cara. É justamente aqui, quando eles estão exaustos, que Deus diz, agora vocês vão ter que tocar a buzina de chifre e gritar. Eu imagino que quando os caras vão gritar, eles gritam assim, ó. Só um soprozinho. E o barulho da buzina de chifre? Só um. Saía nada. Mas o grande barato, sabe o que é? É que a fé fez com que Josué e toda aquela geração de guerreiros nascidos no deserto cresce. Não na estratégia, mas não somente na estratégia, mas também na promessa de Deus. E aí a cada passo que eles davam, cansados, eles diziam, não, vai dar certo, vai dar certo. E no 7º dia, os caras já não aguentavam mais andar, vai dar certo, vai dar certo. Sabe o que isso me faz ver, querido? Me faz acreditar que os desertos forjam o caráter de quem tem fé inabalável. Porque quem não passa, quem não ousa atravessar deserto, vive uma vida de oba-oba, não vive uma vida de fé. E essa fé que levou esses homens a tomarem posicionamentos que fogem à lógica, que são contrários a todos os raciocínios humanos. E o primeiro posicionamento que eu entendo que eles tomaram foi um posicionamento de submissão. E o que é a submissão, querido? A submissão é a disposição de obedecer, mesmo quando nós temos dúvidas, mesmo quando nós não concordamos em determinado ponto. Será que no coração, na alma de muitos daqueles guerreiros, não houve uma interrogação? Será que um deles não se perguntou, caramba, mas Josué, a gente vai estar exausto, como é que a gente vai gritar? Josué, como é que a gente vai guerrear? Porque depois da 7ª volta, vai estar todo mundo já muito cansado. Eu creio que pensamentos assim fluíram, mas mesmo assim todos eles foram submissos, não somente a Josué, mas principalmente em primeiro lugar a Deus. O submisso, querido, ele jamais vai se tornar rebelde, porque ainda que ele ache que uma outra forma poderia ser melhor, ele se submete àquilo que foi determinado, e ele trabalha para que dê certo, ele ora para que dê certo, ele se esforça para que dê certo. A submissão é um elemento fundamental para que haja unidade, e a unidade é um preceito para que haja vitória. E por que a submissão é importante para a unidade? Porque o ser humano, ele foi feito por Deus para ser um indivíduo, ele pensa, ele sente de uma forma diferente dos demais. Isso é normal. Isso faz com que muitas vezes ele não concorde com muitas coisas, isso é natural, é normal. Mas o submisso diz, não, eu estou debaixo de uma palavra, ainda que eu não concorde, eu vou me colocar debaixo dela, eu vou vivê-la e tudo vai dar certo, e todos nós seremos abençoados, eu também serei abençoado, por isso eu vou me submeter. Aquela geração, ainda que alguns não concordassem, todos se submeteram.
Segundo posicionamento gerado pela fé daquela geração de guerreiros, foi a constância. Ei, querido, não é porque algo não acontece na hora, no momento que você quer e da forma que você quer, que ela não vai acontecer. Não é porque não aconteceu de imediato que nós não devemos permanecer na fé e no propósito. Ei, amado, eu quero te dizer uma coisa, Deus não é McDonald's, não é Jeová McDonald's que você serve, não é fast food. Ei, Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu modo, Ele faz da melhor forma, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, o que nós definimos no nosso coração, na nossa mente, não é a melhor forma é a de Deus. E existe uma outra coisa, né? A falta de constância faz com que muitas vezes nós não façamos o que devemos fazer da forma correta. Eu vou fazer uma pergunta, mas ninguém precisa responder para a gente não pagar mico aqui hoje, tá bom? Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você ora? Qual é o tempo que você emprega para a oração todos os dias? Se nós temos que dizimar tudo, amado, e temos que dizimar também do nosso tempo, quantas horas tem o seu dia? Ou quanto tempo tem o seu dia? 24 horas, não é isso? Se tem 24 horas, nós teremos que dizimar do nosso tempo 2 horas e 6, 4... E quantos minutos? 40 minutos. Ei, se você fosse um bom dizimista do seu tempo, todos os dias, 2 horas e 40 minutos, você estaria de joelhos na presença de Deus, orando. Aí as coisas não acontecem, você diz, está vendo, Deus não me ouve. Deus não quer, Deus não faz. Por que faz para o fulano e não faz para mim? Porque ele ora e você não. E muitas vezes isso acontece porque num determinado momento você está empregando uma força que vai além da sua. Aí você cansa e depois não faz mais nada, não ora, não lê, não medita, não vai para os cultos. É por isso que Salomão nos ensina lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, na primeira parte, né, parte A, ele diz, olha, tudo que tiver às mãos, as tuas forças, conforme, nem além e nem a quem. Constância. Eu comecei a correr, né, amados? E aí uma vez uma pessoa chegada, um amigo me disse, olha, Lélio, quando você for correr, não é para você começar, sabe, chutando o balde, mesmo que seja uma descida. Eu corro no Parque de Águas Claras, né, tem descida, subida. Não é para você correr muito na descida, e na subida você está morrendo e parar, não. Sempre devagarinho, mantenha uma constância. É a constância que vai te fazer chegar lá no final, na boa. Nós temos aqui maratonistas, né, Erasmo, Vitinho, eles sabem disso. Conforme as suas? Fazer o que está aquém das nossas forças é próprio de quem não dá valor ao que está fazendo. Aquele que não crer, aquele que não se importa. Faz relaxadamente. Fazer além é próprio daquele que é menino, porque sabe que vai chegar lá na frente, ele vai parar, porque não vai ter mais forças para fazer absolutamente nada. Por isso Deus diz, olha, nos 6 primeiros dias, só uma volta. Não é correndo, é caminhando. Constância. Não é estar lá em cima num dia e lá embaixo no outro. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou péssimo. Não. É estar bem todos os dias. Terceiro posicionamento que eles tomaram pela fé foi o da perseverança. Você imagina o que é
caminhar ao redor de Jericó, durante 6 dias, e não ver uma rachadura aberta no muro, amado. A pessoa que tem perseverança, ela segue no propósito, mesmo que ela não consiga ver nada mudando. Ela olha para frente e diz: não, Deus tem uma promessa para a minha vida, eu vou caminhar em direção a ela. Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir a promessa. A pessoa que tem perseverança, ela entende que o seu maior adversário é ela mesma. É ela que começa a se convencer de que não consegue. Nós precisamos vencer as carreiras da vida, querido, principalmente a cristã. Nós precisamos passar de nós mesmos. Você precisa passar de onde você já chegou. Pelo amor de Deus, passe de você mesmo. Passe dos limites que você impôs para você mesmo. Você consegue ir além disso, querido. Quanta gente que eu escuto dizendo: não, mas eu não consigo pregar. Não consegue porque você estabeleceu um obstáculo. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, mas você pode. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Eu não consigo orar, consegue. Eu não consigo entender a Bíblia. Ei, amado, só quem nos revela a palavra de Deus é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Ore sim, leia, mas ore antes de ler, o Espírito Santo vai te trazer entendimento. Você pode sim. Passe de você mesmo, querido. Sonhe. Eu tinha tanta coisa para compartilhar com você, viu, querido? Mas o tempo já está bem adiantado, já urge, né? E esse texto ele é muito rico, ele traz muitas lições. Mas eu quero assim me encaminhar para uma conclusão. Eu quero falar daquilo que gerou esses posicionamentos na vida daqueles homens, né? Nós começamos falando sobre isso. O que gerou esses posicionamentos de submissão, né? Foi a fé daqueles homens, a fé deles. E vamos falar de fé. Todos nós nascemos com fé. Mesmo aquelas pessoas que são incrédulas, elas têm uma fé, mas uma fé natural. Elas creem naquilo que é físico, que é material, naquilo que é perceptível, aos sentidos, né, da mente e da alma. Elas creem nisso. Elas creem que podem pegar um ônibus aqui em Taguatinga, porque elas sabem que a rota desse ônibus vai levá-lo até a rodoviária do plano piloto, então elas creem que vão chegar no plano piloto. Isso é uma fé natural. Eu creio que se eu estou com frio, eu creio que se colocar um casaco, ele vai me abrigar do frio, e a minha fé me leva a vestir o casaco. Isso é uma fé natural. Mas é a fé sobrenatural que faz com que nós possamos nos apropriar dos milagres. Sabia, queridos? Das promessas de Deus. E por que eu digo nos apropriar? Porque o milagre acontece primeiro dentro de nós, para depois se materializar. Ele acontece aqui, ó, aqui. Nas nossas almas, nas nossas mentes, em nossos corações, e depois ele se torna verdade. É essa fé sobrenatural que move o mundo espiritual. E por isso ela só pode ser vivida na sede do Espírito. Quando o nosso espírito é despertado, os sentidos espirituais são despertados com ele. Sabe? Os sentidos naturais, visão, audição, tato, olfato, essas coisas assim, eles existem na sede do Espírito. Quando o Espírito está despertado, ele está controlando tudo.
os sentidos espirituais também são despertados. Aí a gente pode ouvir, ver, tocar, sermos tocados pelo que existe no mundo espiritual. É isso que você lê na palavra de Deus o tempo todo. Humanamente falando, seria impossível Israel invadir Jericó. A fortaleza estava presente para ser um obstáculo a todo o exército que se habilitasse a invadir Jericó. Depois de colocar a estratégia em prática, todos os soldados estavam exaustos no 7º dia, depois da 7ª volta. Imagina isso, entra na cena, querido. Deram as 7 voltas e aí acontece aquilo que nós falamos anteriormente. Josué fala para os sacerdotes: agora toquem as trombetas. E eles pegam com toda a boa vontade. Nada. Ele diz para os soldados, para o povo: agora gritem vocês. E eles não conseguem, estavam exaustos. Mas o grande barato é que quando eles fazem isso, aí eles começam a ver algo acontecendo lá da muralha de Jericó. Ai, começa a tremer. Ó o barulho da buzina de chifre. Mas começa a tremer tudo. E aí quando eles veem aquele muro tremendo, as suas bases já ruindo, aí eles se levantam e aquilo lhes traz um reânimo, um vigor novo, renova as suas forças, e aí eles conseguem gritar, aí os sacerdotes conseguem tocar as buzinas, e o muro vem abaixo, querido. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que toda vitória, ela tem que ser precedida de luta. Não existe vitória sem luta. Todos os dias, ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre uma coisa. Eu estava dizendo: amor, como é que a gente vai resolver isso? E não diz respeito à nossa vida pessoal, diz respeito à igreja. Diz respeito aos compromissos financeiros da igreja. Chegamos a ficar um pouquinho tensos, oramos, e hoje Deus já nos trouxe um novo ânimo, né? Porque eu creio que essas muralhas já começaram a ruir, elas vão cair, e vai ser mais uma vitória na existência deste ministério, desta igreja. Toda vitória é precedida de luta, querido. Não existe ninguém que possa dar um testemunho de vitória sem que tenha passado por lutas. Não existe como. E da mesma forma, a conquista é a consumação da vitória. Lá na carta aos Hebreus, eu quero terminar citando isso. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve no capítulo 11, versículos 32 e 40, o seguinte: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé sobrenatural, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, isso pela fé, hein, amado, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de
ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eu amo esse texto de Hebreus, viu, queridos? Aí vem o versículo seguinte dizendo: homens dos quais o mundo não era, olha, eu me arrepio, o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E aí, o desfecho é tremendo, é um desafio para você e para mim. E diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo a Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, a seu respeito e meu, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que homens como Elias, Eliseu, me ajuda aí, Ezequiel, me ajuda aí, pai da fé, Abraão, Moisés, eles fizeram maravilhosas, os apóstolos. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele diz: olha, a consumação de tudo aquilo que começou a ser feito por eles, cabe a nós. A fé que eles tiveram os levou a viverem o sobrenatural, mas a fé, amados, que nós podemos viver, ou nós podemos cultivar, gerar dentro de nós, permitir que o Espírito Santo, melhor dizendo, gere dentro de nós, porque a fé é um dom. Ela pode nos levar à consumação de tudo que esses homens e mulheres viveram. Eu quero dizer para você o seguinte: ei, nós precisamos viver um estilo de vida sobrenatural. Parar, queridos, de inconstância. Ei, ter perseverança. Encarar o deserto com coragem, com bravura. Dizer: deserto, você não é nada diante das promessas de Deus. Dizer aos gigantes: olha, você não é nada diante das promessas de Deus. Dizer às fortalezas, aos obstáculos, aos impedimentos: você não é nada diante das promessas de Deus. Porque o Deus da promessa é maior do que tudo. Ei, amado, o que o Espírito Santo, ele tem gerado no teu coração aí como sonho? Você vai viver. Mas eu não vou te enganar não, querido. Não vai vir assim não, ó. No instalar de dedos, você vai ter que lutar sim. Você vai ter que se empenhar sim. Não vai ser fácil não, amado. Não vai ser mamão com açúcar não. Mas todas as vezes que você estiver cansado, o Espírito Santo virá para renovar as tuas forças. Em todo momento que você se sentir, sabe, aflito, Ele vai te trazer paz. Quando você pensar em desistir, ei, querido, Ele vai te tomar no colo e vai dizer: não, vamos juntos. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que encarar essa parada, amado. E eu quero, querido, convidar você que não desistiu dos sonhos, das promessas de Deus, dos projetos para a tua vida, ainda que você esteja no meio de lutas, querido. Só Deus sabe o que você tem passado, né? Tem momentos, queridos, que eu vivo aí lutas, batalhas que nem a minha esposa sabe. Para poupá-la, muitas vezes eu só abro isso com Deus. Deus já sabe porque Ele é onisciente, onipresente. E eu converso com Ele, e choro e me derramo na presença dEle, e digo: Senhor, só Tu podes me ajudar.
Só tu podes fazer com que, sabe, eu continue, eu não desista de nada, eu continue acreditando, eu não abra mão das tuas promessas, eu creio que tudo isso vai acontecer, eu creio que tudo vai se cumprir, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e Ele vem, me abraça, eu sinto o abraço do Senhor, eu sinto o afeto dEle, sabe, e aí me sinto renovado, e disposto a mais um dia para matar mais um urso, matar mais um leão, e continuar no propósito. Você que está afim disso, querido, você que quer, você que está determinado a vencer, você que tem, sabe, essa cara aí, daqueles guerreiros daquela geração que nasceu no deserto, está afim mesmo, fique de pé, eu quero orar com você. Sabe, querido, eu creio em nome de Jesus, que nós vamos começar a ouvir muitos testemunhos nesta igreja, de milagres que aconteceram. Sabe, pessoas que vão chegar e dizer, olha igreja, Deus restaurou as minhas finanças, a minha família, o meu casamento, o respeito comigo mesmo, o meu ministério. Olha igreja, Deus me promoveu, sabe aquele empreendimento, igreja, olha Deus me prosperou, olha eu consegui isso, olha eu consegui aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus estará por detrás de tudo que você vai estar testemunhando, sabe? Mas no final das contas não fomos eu nem você, mas Deus fazendo, Deus realizando, Deus te levando à terra da promessa, Deus te dando vitória, Deus te capacitando a conquistar a promessa.